Descobri um segredo da minha mãe que mudou tudo. Sabe aquela sensação de que você conhece a sua história? De que tem tudo sob controle? Eu tinha 26 anos e vivia nessa certeza. Minha família era perfeita, como a de um comercial de alguma manteiga. Totalmente incrível. Meus pais eram o casal perfeito. Sabe, meu pai, um homem calmo, trabalhador, que nunca, em toda a minha vida, levantou a voz para mim. Minha mãe, o coração da casa. Aquela que mantinha tudo unido com um amor que parecia inabalável. Eu cresci acreditando que o amor deles era o modelo de ouro. Era cheio de amor, de carinho e cumplicidade. Eles são o meu chão, a minha fundação. E esse chão estava prestes a desaparecer. Tudo começou num sábado ensolarado. Minha mãe decidiu que era hora de enfrentar o sótão. Aquele lugar onde a gente joga tudo o que não quer ver, mas não tem coragem de jogar fora. Filho, me ajuda a limpar umas caixas velhas, ela pediu. E eu? Claro, fui. Estava tudo empoeirado, cheio de memórias esquecidas. Foi no meio de álbuns de fotos e brinquedos da infância que eu vi. Um envelope grosso, amarelado pelo tempo, preso com um elástico já ressecado. Mãe, o que é isso? Perguntei, segurando o envelope. A reação dela foi imediata. Ela desviou o olhar, ficou nervosa. Isso, coisas antigas. Filho, pode jogar fora. A resposta dela foi tão rápida, tão evasiva, que despertou o oposto em mim. Por que jogar fora algo que parecia tão guardado? A curiosidade foi mais forte. Assim que ela desceu, eu abri. Dentro havia um maço de cartas, todas endereçadas à minha mãe, mas assinadas por um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Carlos. Comecei a ler, achando que seria cartinhas de amor de adolescente dela. Coisa boba. Mas estava enganado. Não era. As primeiras cartas eram doces. Mas à medida que eu avançava nas datas, o tom ficava mais profundo, mais íntimo. Eram declarações de amor, planos de futuro, promessas de uma vida a dois. E então, eu vi as datas. Elas batiam com o período da minha infância, com os primeiros anos da minha vida. Meu coração começou a acelerar. Eu sentia que estava invadindo algo que não devia, mas eu não conseguia parar. Foi quando uma frase pulou da página e me atingiu como um soco no estômago. Em uma letra muito bonita dizia: eu daria tudo para ver o rostinho dele crescendo. Sei que não posso estar presente, mas você sabe que ele é parte de mim. Ele? Parte de mim? A frase ecoava na minha cabeça. Ele era eu? O ar ficou rarefeito no sótão. Guardei o envelope de volta na caixa, mas peguei as cartas. Desci as escadas, sentindo um frio na espinha. Esperei meu pai sair para o trabalho. O homem que eu chamava de pai precisava encarar a minha mãe. Quando mostrei as cartas para ela, o rosto dela perdeu a cor. Foi como se eu tivesse arrancado uma máscara que ela usava há 26 anos. Ela sentou no sofá, as mãos tremendo, e desabou a chorar. Entre soluços, a história veio. Antes de conhecer meu pai, ela teve um relacionamento intenso com esse Carlos, um fotógrafo. Um amor avassalador, segundo ela, quando descobriu que estava grávida. Ele simplesmente sumiu, desapareceu. Pouco tempo depois, arrasada e grávida, ela conheceu o homem que eu chamo de pai. Ele se apaixonou por ela, e quando soube da gravidez, não hesitou. Ele me assumiu como filho dele, sem perguntas, sem dúvidas, apenas amor. Minha mãe me jurou, olhando nos meus olhos, que ele nunca soube da verdade, que ele acreditava que eu era biologicamente dele. Naquele momento, eu não sabia o que sentir. Era raiva dela por mentir? Tristeza pelo meu pai, que vivia uma mentira? Ou era culpa por eu ser o centro de tudo isso? O chão que eu conhecia tinha se aberto, e eu estava em queda livre. Eu não queria acreditar na minha mãe, eu simplesmente não podia. Uma mistura de sentimentos estava me consumindo. O medo, insegurança, e se ela tivesse mentido sobre isso também. Nos dias que se seguiram, um silêncio pesado tomou conta da casa. Eu evitava olhar para minha mãe. E pior,
Eu evitava olhar para o meu pai. Comecei a me observar no espelho de um jeito que nunca tinha feito. Procurava semelhanças. O formato dos olhos, a cor da pele dele, o jeito de sorrir. Cada pequena diferença entre nós dois, que antes era só uma curiosidade genética, agora parecia um grito, um lembrete constante de que a minha vida inteira poderia ser uma mentira. Eu me sentia um impostor na minha própria família. Depois de uma semana de agonia, fiz o que precisava ser feito. Fui a uma farmácia e comprei um kit de teste de DNA. A caixinha ficou na minha gaveta por 3 dias. Cada vez que eu a via, sentia um nó na garganta. Fazer aquele teste parecia uma traição. Uma traição ao homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me buscava na escola, que chorou de orgulho na minha formatura. O meu pai. Finalmente, criei coragem. Fiz o teste, coloquei no correio e as 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Cada notificação no celular me dava um salto no coração. Até que, numa terça-feira à noite, o e-mail chegou. O assunto era: seu resultado de DNA está pronto. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia desbloquear o celular. Abri o e-mail, rolei a página e lá estava a palavra: incompatível. Incompatível. Eu li e reli aquela palavra umas 10, 20 vezes. Era confirmação fria e científica de que o homem que me criou não era meu pai biológico. Sentei no chão do meu quarto e chorei. Chorei como eu não chorava desde que era criança. Chorei pela mentira, pela Confus. O mais acima de tudo, chorei pelo meu pai. Naquela noite, eu decidi. Eu precisava contar tudo a ele. Sentei ao lado dele no sofá. A TV estava ligada, mas nenhum de nós estava assistindo. Ele percebeu meu nervosismo. Aconteceu alguma coisa, filho? Ele perguntou, com aquela calma de sempre. Eu respirei fundo, abri a boca para começar, mas as palavras não saíam. Era como se estivessem presas na minha garganta. Como se conta algo assim? Ele me olhou nos olhos, um olhar profundo, cheio de uma sabedoria que eu nunca tinha entendido. Então ele sorriu, um sorriso leve, sereno, e disse as palavras que mudaram tudo para mim. Ele disse: não importa o que for, você é meu filho, e nada vai mudar isso. Naquele instante, eu entendi. Ele não precisava de um teste de DNA. Ele não precisava de uma confissão. De alguma forma, lá no fundo, ele sempre soube, ou talvez ele nunca se importou. Para ele, a verdade era outra. Era a verdade dos fatos, das noites em claro, das lições de casa, dos abraços. Eu nunca mostrei o resultado do teste para ele. Guardei o papel numa gaveta e nunca mais toquei no assunto. Hoje, meses depois, a relação com minha mãe ainda tem suas cicatrizes. Estamos nos reconstruindo, mas essa experiência me ensinou a lição mais importante da minha vida. Ser pai, ser mãe, não é sobre sangue, não é sobre genética, é sobre presença, é sobre escolha, é sobre amor e entrega diária. E hoje, toda vez que meu pai me olha e me chama de filho, essa palavra tem um peso diferente, um peso de gratidão, de honra. Eu sinto um orgulho imenso, porque agora eu sei o verdadeiro significado de ser filho dele. Obrigado por me ouvirem até aqui. Essa é a minha história. Se você se conectou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. A gente se vê no próximo vídeo.